Oiê, então vamos lá. No capítulo 3, a gente vai ver um pouquinho dos custos no processo produtivo, né? Mas para a gente entender, a gente precisa saber primeiro quais são esses custos, os custos de produção. Então, ele é um conceito econômico utilizado para o controle produtivo das empresas, onde são somados todos os gastos dela até que se chegue no produto final, tá bom? Então, a gente vai ali somar tudo. Então, né, a gente sabe que esses custos são fundamentais ali para a manutenção da empresa e está diretamente ligado ao programa de qualidade. Vamos entender o porquê. Então, a gente tem duas diferenças. A gente tem o que é custo e o que é despesa, tá bom? Então, os custos são os gastos relativos a bens e serviços utilizados na produção de outros bens e serviços. Já as despesas são os gastos relativos à manutenção da atividade produtiva. Então, a gente utiliza, né? A gente vê muito falar sobre gastos, né? Então, esse gasto é um termo genérico que representa o sacrifício financeiro de uma empresa, tá bom? Então, a gente vai definir ali os custos de produção como a soma de todos os gastos de uma empresa até chegar ao produto final, ou seja, basicamente todos os valores utilizados no mês, tá bom? Para contar ali. Então, para que serve a gente conhecer isso? Tá? Então, esse conhecimento é de suma importância para o processo produtivo, por quê? Né, por diversos fatores. A gente precisa saber quanto vale cada coisa para poder fazer essa soma final, tá bom? Fazer essa análise ali financeira, tá bom? É onde a empresa vai saber se ela tem, se está rendendo, se está compensando, né? Tá bom? E aí a gente faz a análise de todo o processo produtivo a partir dos custos. Então, é possível precificar o produto, indicar desperdícios, né? Ali no nosso livro didático tem várias tabelas ali no capítulo 3 que vocês vão conseguir identificar essas tabelas, né? Cada tabela ali explica um pouquinho dessa parte do desperdício, tá bom? Bem importante também ali vocês darem uma lida, tá bom? E aí, né, a gente consegue otimizar os custos da produção, porque aí a gente faz aquela pesquisa de mercado, né? Onde está a minha matéria-prima? Né? É mais barato aqui no X ou no Y, tá bom? E entre outras coisas. E uma empresa, para ser financeiramente saudável, ela precisa saber todos esses valores, né? Esses custos envolvidos ali no seu processo, porque ela vai comparar com a receita bruta e líquida, né? Pensando em salários, né? Então a gente tem ali o quanto é o bruto e quanto é o líquido. Né? Então, o quanto a empresa vai ter ali os descontos nossos, e aí o quanto que a gente vai receber mesmo, tá bom? Né? Então, dá para ter uma noção, tá bom? E aí a gente tem os tipos de custos, né? Então, a gente tem os custos diretos e os indiretos. Os custos diretos são aqueles possíveis de serem identificados em cada unidade do produto final. Então, equivale à quantidade de matéria-prima gasta na produção. Então, exemplo, o gastos com salários, encargos, matérias-primas, peças, fretes, embalagem, impostos, né? Então, são valores ali que a gente consegue ver e que vai somar no produto ali da minha caneta. Se eu estou fazendo uma caneta, então eu vou conseguir colocar tudo ali, tá bom? Já os indiretos são aqueles menos perceptíveis, né, que a empresa não consegue apropriar no valor final do produto. Por quê? Entra ali a manutenção da máquina, né? Muitas empresas alugam o espaço, né? Dependendo, né, do que ela faz. Então, às vezes alugam um espaço aqui, outro espaço ali, né? E o aluguel é um aluguel que sofre, né, reajuste, né? Então, esses ajustes são anual, são mensais, depende ali do acordo que a empresa tem com o galpão, tá bom? Então, aí ela não consegue ver. Além disso, a gente tem os gastos físicos e variáveis, os fixos, desculpa. Os fixos são aqueles que o valor não se altera quando se modifica o volume produzido. Né? Então, ali o galpão onde fica a fábrica. Né? Então, quando já tem aquele espaço, o terreno é dela, a gente consegue saber. Né? Então, aquele valor, por exemplo, né? Vou colocar aqui, 13 mil reais o aluguel. É aquele valor durante um ano. Então, eu sei que esse valor não vai se alterar durante um ano, tá bom? Os variáveis, aí ele vai alterar ali conforme o volume produzido. Então, quanto maior a gente produz, mais gastos variáveis a empresa tem. Por exemplo, né, eu trouxe para vocês aqui a energia elétrica.
né? Então, a gente sabe que a energia, né, ela depende de um mês para o outro, a gente tem em casa, né? Nem sempre a gente consegue pagar o mesmo valor, né? Então, depende ali, tá bom? A gente tem também os salários, né, dos funcionários, tá bom? Que entra ali nesses variáveis. E aí, como é que a gente consegue calcular? A gente tem que fazer um processo de rateio. Então, a gente vai somar todos os gastos diretos e indiretos para chegar no total do custo da produção. E aí a gente divide pelo número de mercadorias vendidas, tá bom? Dessa forma a gente consegue viabilizar o processo, né, produtivo, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês um controle mensal de uma empresa, tá bom? Então a receita dela é 100 mil, e aí a gente tem os custos variáveis, a receita líquida, o que é um custo físico, o lucro bruto, tá bom? E investimentos, né? Porque a gente precisa investir, tá bom? E o quanto ela tem ali do lucro líquido, tá bom? Então, né, saber, né, dessa gestão dos custos é um benefício muito grande para as empresas, né? Então, empresas têm, né, o setor ali que cuida disso, mas vocês precisam saber disso, tá bom? Que é muito importante. Às vezes vocês têm um negócio próprio, então a gente precisa, né, saber ali calcular tudo, tá bom? E isso é o quê? É um gerenciamento eficaz dos gastos, né, que envolve a empresa. Muitas vezes as empresas pequenas, elas acabam não progredindo, né, acabam fechando ali em menos de um ano, porque não fazem essa gestão dos custos, tá bom? Aí a gente tem alguns benefícios, né? Então ela vai auxiliar ali na administração e organização e controle da unidade de produção, a valorização do estoque, oferece bases consistentes e confiáveis, orienta órgãos públicos e privados na fixação de medidas, né? Então, a gente consegue ali ver, né, créditos para a empresa, se ela é uma empresa que tem ali, né, esse incentivo, tá bom? E aí, uma conclusão, essa gestão de custos é um elemento essencial tanto para os bons resultados relacionados à produção, como para a administração financeira da sua empresa. Como você pode ver, ela é capaz de contribuir para o desenvolvimento dela como um todo, sobretudo, oferece uma visão ampla sobre o negócio. Então, é de suma importância, né, esse capítulo também para vocês, tá bom?